Jason Hopper é um professor de arqueologia. Ele desaparece quando estava procurando uns hippies, os quais haviam desaparecido 40 anos atrás. Pouco antes de desaparecer, Hopper achou algumas pistas dos hippies perto de uma caverna e seus alunos, Taylor e Jack, sabiam disso. Com o desaparecimento de Hopper, Taylor vai à casa de sua amiga Jack e a convence de que eles deveriam ir em busca do Hopper, que há 2 dias não dava notícias sobre seu paradeiro. Jack aceita, mas como eles não tinham meios de ir até lá, ela sugere que Taylor peça ajuda a Kara. Kara gostava do Taylor e, portanto, provavelmente ela iria topar levá-los. Além da Jack, Taylor e Kara, outros que vão também é a Vivis, que é a irmã da Kara, e tem esse pequeno mancebo aí chamado Furby. No carro, Taylor conta que os hippies os quais Hopper estava obcecado eram um casal que sumiu nos anos 70, procurando a fonte da juventude. Quando chegam no lugar onde o professor deles foi, encontram tanto a van, que era dos hippies, quanto o carro do Hopper. Os jovens tinham equipamentos de escalada, como cordas e outros utensílios. Além disso, tinham câmeras acopladas nas mochilas deles, as quais utilizavam para registrar tudo. Todos os jovens, menos o Furby, entram na caverna. Quando eles começam a descer, os jovens passam a sentir certa densidade no ar, como se uma parede invisível estivesse ali. Vemos também imagens do Hopper dentro da caverna, onde ele vê um homem mover-se muito lentamente. E quando entra mais na caverna, Hopper percebe que lá havia uma espécie de parede invisível também, e quando ele passa por ela, o homem que antes se movia lentamente agora anda normal. Neste momento, Hopper percebe uma luz atrás dele que vinha de fora da caverna. Ele sai para ver o que estava acontecendo. Ele corre até onde seu carro estava e fica surpreso ao descobrir que o carro foi tomado por ervas daninhas. Fora isso, o veículo simplesmente parou de funcionar. Mas havia um outro carro, que logo Hopper percebeu que era dos seus alunos. Achando que eles poderiam ter entrado na caverna em busca dele, o professor decide voltar para lá. De volta aos jovens, pouco tempo depois de estarem dentro da caverna, eles se assustam ao ouvir estranhos barulhos. Com medo, o grupo decide sair dali. Jack era mais rápida na escalada e decide ir primeiro, só que conforme ela subiu pela corda, a corda se rompeu. O grupo pensa que Furby tenha cortado a corda como uma forma de pregar uma peça neles. Eles tentam contatar o garoto pelo rádio, mas não conseguem. Pelo menos não a princípio, mas após algumas tentativas, eles ouvem alguém respondê-los pelo rádio. Pela voz, a pessoa demonstrava não estar bem e pedia ajuda. E o mais assustador, a voz no rádio dizia ser Furby. O grupo percebeu que a pessoa que se comunicava com eles parecia não estar muito longe. Taylor, Kara e Vives vão até o sujeito. É importante dizer que naquela queda de antes, Jack machucou seu pé, então ela esperou os amigos ali mesmo. Quando chegam no lugar, vemos uma abertura acima deles, porque havia 2 aberturas para a caverna, aquela pela qual tanto o Hopper quanto os jovens entraram e essa aqui. E no chão, Kara vê o corpo de Furby. O garoto tinha morrido, provavelmente tentando descer por aquela entrada. Os jovens entram em pânico. Jack, que estava esperando por eles, mesmo machucada, decide se juntar aos amigos. Acima deles havia aquela abertura, cuja luz que entrava na caverna ficava oscilando. Eles começam a tentar entender o que está acontecendo ali. Primeiro decidem pegar a câmera que estava no corpo do Furby. Afinal, ali poderia ver as imagens que mostrariam o que se passou com ele. Vendo as imagens, tudo parece ainda mais estranho. Furby registrou o tempo que ficou lá fora, esperando os amigos, e parece que se passaram horas num curtíssimo período de tempo. Como Furby ficou muito tempo lá fora, ele começou a investigar o local. Ele achou o diário do Hopper e notou que o professor estava obcecado com uma suposta fonte da juventude. No diário havia histórias sobre exploradores espanhóis que ouviram relatos dos indígenas sobre uma caverna onde havia uma suposta água milagrosa. Os espanhóis fizeram várias expedições em busca desse lugar misterioso. Percebemos que Furby ficou muito tempo sozinho, pelo menos 3 dias, e bem, ele não sabe dirigir. E ninguém iria procurá-lo naquele lugar e nem os outros jovens, porque eles não falaram para ninguém para onde iriam. Sem ter o que fazer, Furby pesquisa mais sobre Hopper e acaba por descobrir que essa história de caverna sagrada e água misteriosa é algo que a família dele contava por gerações. E aí nos é revelado que os pais do Hopper eram na verdade os hippies desaparecidos que sumiram justamente quando tentavam encontrar essa caverna, porque queriam curar a filha doente, que era a irmã do Hopper. Após alguns dias sozinhos, o pequeno Furby se viu numa situação onde não tinha opções senão tentar entrar naquela caverna. Isso porque ele estava sem comida e água. O celular não tinha sinal naquele lugar isolado e, como já dito, ninguém estava procurando por eles.
Fora que Ferb tinha ficado usando o rádio do carro dos jovens durante a noite toda, porque estava com medo de ficar sozinho, e isso fez com que a bateria fosse para as cucuias. O garoto pensou que seus amigos tinham morrido, então ele imagina que a única forma de sair daquele lugar é ele entrar na caverna para tentar achar o Hopper, especialmente a chave do carro dele. Com a chave, Ferb iria tentar dirigir o veículo do professor e sair dali. Só que quando o garoto descia pela entrada da caverna, numa determinada parte, o céu começa a agir de maneira bizarra e de repente a corda se rompe e Ferb cai. Como tanto Jack quanto Taylor estavam machucados, eles entendem que a única capaz de escalar a parede para sair da caverna é a Kara, e ela teria que escalar com as mãos, já que não podiam confiar nas cordas. Taylor dá a Kara um telefone via satélite, assim, quando ela chegasse na superfície, poderia usá-lo para pedir ajuda. Taylor diz para Kara sua teoria a respeito do que está acontecendo com eles. Ele acha que a luz oscilando é o Sol, nascendo e se pondo. Para ele, são vários dias, passando em segundos. Kara acha essa teoria absurda e começa a escalar a parede. Quando chega lá fora, ela encontra uma paisagem desolada. Uma profusa poeira tomava conta da terra, o ar era diferente e o telefone via satélite não funcionava. Por fim, Kara vê disposto no céu uma estrutura em formato de triângulo. Ela volta para a caverna e diz aos amigos o que viu. Eles não acreditam que ela foi lá fora porque, segundo os amigos, ela só ficou 2 segundos sem falar com eles. Mas Kara tinha ido com sua câmera lá fora e os mostra tudo o que havia filmado, toda aquela paisagem desértica que nada se assemelha ao que era a Terra. Percebemos que enquanto lá fora se passaram 30 minutos, dentro da caverna foram apenas alguns segundos. Fica claro que o tempo na caverna era diferente, o que confirmava a teoria do Taylor. Se os amigos tinham ficado ali algumas horas, no mundo real, poderia ter se passado muito mais tempo, e baseado no que Kara viu, provavelmente passaram-se séculos. Se isso estiver certo, as cordas estavam se rompendo por uma razão simples. A corda que estava fora da caverna era nova, só que se você está dentro da caverna, o tempo passa muito mais rápido e aí a corda sujeita às intempéries do tempo do lado de fora ficam muito velhas e se rompem naturalmente. Então seria impossível sair dali utilizando cordas. Taylor suspeita que talvez Ferb não tenha morrido na queda e decide ver o resto da gravação dele. Ao ver a filmagem, vemos que alguma coisa matou Ferb. E outra coisa que fica claro ao que vê no vídeo é que os ciclos que se passam em segundos não são dias, mas sim anos inteiros. Estando ali há algumas horas, torna-se claro que séculos se passaram fora da caverna. O mundo que esses jovens conheceram, seus pais, familiares, tudo agora já não existia mais. Imagina o desespero que a pessoa sentiria ao perceber isso. Pelo que eles sabiam, a raça humana poderia estar extinta. O ar lá fora agora poderia ser inóspito. De repente algo surpreendente acontece. Pela abertura da caverna, uma luz ofuscante aparece e vê um dispositivo estranho. Forma-se uma espécie de escada feita de um material aparentemente bastante resistente. Daquela escada desce aquele que chamaremos de O Explorador. É uma figura antropomórfica de 3 metros de altura e que usa um traje especial e tecnologias futurísticas. Quando o explorador entra na caverna, humanos primitivos o atacam. Esses humanos provavelmente foram homens das cavernas que se perderam por ali, e foram eles que mataram o Ferb. Enquanto o explorador fica lutando contra os homens das cavernas, os jovens aproveitam para fugir. Pouco depois, eles encontram uma mulher hippie, que no caso é a mãe do Hopper, e perto dela estava o pai do Hopper, e ambos tinham morrido recentemente. Não muito longe dali, havia vários homens das cavernas ao lado daquele cowboy armado que antes o Hopper viu. Parece que eles tinham matado o cara. As moças fogem e o Taylor luta contra os 3 homens das cavernas. Ele levou uma surra, o que me fez perder o respeito por ele. Porra, os caras são bem menores, deviam ter menos força que ele, e fora que ele poderia ir rumo ao cowboy e pegar a arma para atirar nos seus agressores. Enfim, Taylor apanha e morre. Kara espera os homens das cavernas saírem daquele ambiente e volta para lá para ver o que aconteceu com Taylor. Ela fica ao lado dele, chorando pela morte do amigo. Neste momento, o explorador aparece. Ele vai até a fonte de água que havia no recinto. Esta é a água milagrosa, capaz de curar todos os males. O explorador, após ter pego uma amostra da água, pega o corpo do Taylor e o leva até a fonte. Kara não entende a princípio o que ele estava fazendo, até que, quando Taylor volta à vida, fica claro para ela que o explorador queria ajudá-los. Porém, dessa vez os homens das cavernas retornam e engajam numa luta contra o explorador. Só que no meio da porradaria, os homens das cavernas conseguem tirar o capacete do explorador e percebemos que ele é
um humano do futuro, e para ele aquele ar era tóxico e assim ele começa a morrer. Mesmo em pura agonia, com a ajuda de Kara, que entrega ao explorador sua arma, ele consegue imobilizar os homens das cavernas que o atacavam. Mais uma vez fico decepcionado, um homem de 3 metros de altura vindo do futuro apanha de homens primitivos que devem ter 1,40 m. Com os homens das cavernas imobilizados, os jovens se juntam ao redor do explorador para tentar falar com ele, mas o explorador fala uma língua desconhecida. Ele, no entanto, utiliza um dispositivo futurístico para informar o que aconteceu com a humanidade. E basicamente é o seguinte: primeiro os jovens descobrem que na época deles, seus familiares começaram buscas que nunca deram resultados, evidentemente. Então seus pais e demais familiares viveram a vida inteira com dúvidas sobre o que aconteceu com eles. Que triste, né? Mas o que importa mesmo é que a humanidade, no inteirinho de séculos que se passaram fora da caverna, começou uma exploração espacial. A Terra foi para as cucuias. Segunda vez que eu uso cucuias nesse vídeo. Eu gosto muito dessa palavra. Enfim, os humanos planejavam terraformar Marte, pois esta é a única forma da espécie prosperar. Mas enquanto isso não acontecia, poucos humanos viveram orbitando a Terra, naquela estrutura que antes a Kara viu, cujo nome é Arca. A Arca é uma nave de 24 km de comprimento e 3 de largura. Nela era possível viver até 250 mil humanos, e basicamente o plano era colonizar Marte. Ainda assim esperavam um dia tornar a Terra um lugar habitável novamente. Sabendo de tudo isso, os jovens tinham duas opções: ficar ali para sempre ou tentar sair da caverna. O problema é sair daquela caverna e encontrar um planeta todo fodido lá fora. Quem sabe seria melhor dar uma espiada lá fora de vez em quando para ver como as coisas estavam. Aí só sai mesmo quando a humanidade já tiver evoluído o máximo possível e tudo tiver absolutamente incrível de novo na Terra. Agora que o grupo tinha aquela escada do explorador, poderiam usá-la para sair. Neste momento, Taylor vê a bolsa que antes estava no carro da Kara, e aí ele percebe que Hopper deveria estar por perto. Portanto, ele decide ir em busca do seu professor, só que antes ele pega aquela arma que era do cowboy. Taylor acha aquelas luzes do Hopper e segue tal caminho. Pouco depois, ele vê uma garotinha primitiva que estava jogando água sobre seus parentes. Isso porque a água daquela caverna trazia as pessoas de volta à vida e curava qualquer doença. O rapaz segue em frente e encontra Hopper, só que ele está muito ferido. À frente deles havia uma nova parede invisível. Nela, o tempo desacelerava ainda mais. Vemos que lá dentro estava Armando Hopper e também tinha espanhóis lutando contra índios, etc. Todos queriam chegar até a fonte de água, e Hopper diz que a caverna era um sistema de proteção para aquela fonte, mas não deu mais informações sobre isso. Como o professor estava muito ferido, ele diz a Taylor que não possui muito tempo de vida e pede para que o rapaz vá embora. Taylor diz que vai voltar com a água milagrosa para curar Hopper. Aquela garota primitiva tinha ressuscitado os outros homens da caverna, assim os jovens tinham que fugir deles. Eles chegam naquela saída da caverna e usam a escada do explorador. Quando sobem pela escada, encontram na entrada água. Kara fica com medo de entrar ali, mas como a opção era enfrentar a tribo do Capitão Caverna, ela decide que é melhor ir onde tem água. Mas quando coloca seu braço na água, Kara é puxada por uma mão bizarra. O Capitão Caverna lá embaixo percebe que se apertasse o botão da escada, ela iria se desfazer. Ele aperta, os jovens caem e Kara é abduzida. A mão que puxou a Kara era de um humano do futuro, que não queria fazer mal a ela. Pelo contrário, queria ajudá-la e seus amigos. Assim, os humanos do futuro enviam cabos pela caverna e puxam todos que lá estavam. Vemos então Furby acordando. Ele foi ressuscitado quando antes os jovens lhe colocaram naquela fonte de água da caverna. Além dele, Vives, Taylor, Kara, Jack, Hopper, seus pais e irmã também foram trazidos para a nave. Descobrimos que aquela nave pertencia aos humanos do futuro que estavam prestes a colonizar Marte. Nós nunca vemos eles diretamente, mas fica claro que eles sofreram algumas mudanças, tipo físicas mesmo. E enfim, nossos queridos amigos foram acolhidos por eles, e é isso aí, fim da história.